Mais uma vez falando sobre o tema que eu gosto tanto, os livros de terror. E eu sei, o mês de Halloween já acabou, o Dia das Bruxas já passou, mas vamos falar sobre esse tema que é tão fascinante. E dessa vez vamos fazer um bate-papo muito legal sobre livros de terror. Então vem comigo logo depois da vinheta. Então pessoal, vai ser um vídeo especial, um bate-papo sobre livros de terror. E esse vídeo eu vou dividir ele em 3 partes. A primeira parte eu vou falar sobre os livros de terror clássicos, vou mostrar os livros de terror clássicos que eu tenho, vou falar um pouquinho sobre cada um deles, os que eu li e dar minha opinião. A segunda parte eu vou falar sobre os livros de terror que já são considerados clássicos modernos, ou seja, livros que não são antigos, que não foram escritos no século de 1800 para trás, mas que são considerados os clássicos modernos, os livros que foram escritos nos últimos 50 anos e que ganharam grande prestígio entre o público. E a terceira parte eu vou estar falando e mostrando para vocês alguns livros de terror que são voltados para o público infantil e infanto-juvenil. E vou dar mostrando um pouquinho para vocês sobre eles e o que eu achei. Então vamos embora para a primeira parte? Nessa primeira parte eu vou estar mostrando para vocês alguns livros que eu tenho aqui no gênero de terror que são considerados os clássicos da literatura nesse gênero. E primeiro vamos falar sobre a trilogia, a trindade santa dos livros de terrores clássicos, que são Drácula, Frankenstein e O Médico e o Monstro. Esses 3 livros aqui são considerados, entre meio crítico, como os 3 grandes expoentes da literatura do horror. Claro, eles não são os 3 primeiros livros escritos sobre esse gênero. Antes teve muitos e muitos contos e crônicas escritas sobre esse gênero, literatura do terror, literatura gótica, literatura sobrenatural. Mas esses são os 3 primeiros grandes romances dessa literatura. Os 3 primeiros livros que mais marcaram época dentro desse gênero e dentro do meio literário. E vamos começar com o maior deles, né, que é Drácula, o Vampiro da Noite, pelo Bram Stoker, o irlandês Bram Stoker. Esse livro é fodástico, como todo mundo fala, gente. Que livro, que perfeição de livro é essa, né, gente? O livro é bem escrito, ele é todo escrito em forma, como eu posso dizer, epistolar, mas não é epistolar porque ele não só tem cartas, ele tem recortes de jornal, ele tem entradas de diário, ele tem todos esses tipos de formas de literatura, e esse tipo de narrativa é o que deixa o livro mais e mais interessante. Tanto é que, para vocês notarem, olha quão interessante, o Drácula ele é mostrado com a visão de fora, ou seja, a gente vai ver o Drácula pelos olhos do Jonathan Harker, pelos olhos da Mina Harker, pelos olhos da Lucy Westenra. A gente vai ver o Drácula pelos olhos dos outros personagens. A gente nunca vai chegar a ver o Drácula relatando ele mesmo. E isso cria um tom de misticismo ao redor do personagem, o tom sombrio e macabro que o personagem passa para nós leitores. E é a grande graça do livro. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição que saiu pela Martin Claret, naquela série ouro dele, que é onde eles publicavam os livros um pouquinho maiores. Eu fiquei sabendo que a Martin Claret relançou esse livro com uma capa nova muito bonita. Eu gostei demais da capa nova. Se eu conseguir encontrar, eu vou deixar eu colar aqui pra vocês verem que capa mais bonita que ficou essa nova. E é um dos grandes clássicos da literatura, com certeza. Bram Stoker não foi o primeiro a falar sobre vampiro. A mitologia, a criatura do vampiro, já está inserida na cultura popular há muitos e muitos anos. Mas o Drácula, o Bram Stoker, foi o primeiro a moldar o vampiro totalmente. Antes dele, a gente teve também o Carmilla, que é um conto ou uma novela que molda os vampiros na forma feminina, na figura feminina. E lá a gente não tem todas as características que a gente encontra aqui. E lá a gente não tem também totalmente a afirmação de que a Carmilla é uma vampira. Mas aqui no Drácula, o Bram Stoker construiu o mito do vampiro de forma essencial. Ele meio que garimpou, sabe? Ele escolheu quais lendas ele gostaria de utilizar para montar o vampiro dele. E a partir de então, a maioria dos vampiros tem se baseado no vampiro do Bram Stoker que ele criou com o Drácula.
esse negócio de temer a objetos sagrados como cruz, água benta, esse negócio de só entrar quando for convidado, o negócio de não refletir no espelho, veio daqui do Drácula. Apesar que o Drácula não tinha fraqueza ao sol. O Drácula não. Olha pra vocês verem, o Drácula não tinha fraqueza ao sol. Esse negócio da fraqueza ao sol veio com livros subsequentes. E um bem famoso que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. Outro grande clássico da literatura do terror, que está entre os maiores livros de terror também, e um dos primordiais, é esse aqui, que é Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro aqui, eu não sei se eu falei pra vocês em algum vídeo anterior, mas esse livro foi concebido em uma noite chuvosa, de tempestade, ventos uivantes, esse tipo de coisa, onde estavam reunidos alguns escritores. A gente tinha reunido a Mary Shelley, o marido dela, que eu já esqueci qual que é o nome dele, eu acho que é o John Polidori, que é o marido dela, eu não sei ao certo se é, me corrija se for ou não, pessoal. O John Polidori, e tinha o Lord Byron. E todos esses três, acho que tinha mais uma pessoa também, eu não sei ao certo, pessoal. Os quatro prometeram naquela noite chuvosa que iriam todos eles escrever uma história de terror cada um. Naquela noite cada um contou sua própria história. E após aquele dia, o pacto foi selado. E cada um deles resolveu então escrever uma história de terror. Apenas 2 deles conseguiram publicar. Um deles foi a Mary Shelley, que publicou o Frankenstein. E o segundo que foi publicado foi o John Polidori, que publicou aquele livro dele, o The Vampire, o Vampiro. E dizem que esse O Vampiro foi baseado totalmente na figura do Lord Byron, que era um cara misterioso, um cara que tinha muitos segredos, um cara charmoso para a época e ousado. E parece que esse O Vampiro foi baseado no John Polidori, que era amigo íntimo deles. E aqui, como eu estou falando sobre o Frankenstein, vamos falar sobre o Frankenstein. E o Frankenstein foi uma criação da Mary Shelley, que ela criou totalmente nessa noite chuvosa. E é outro grande clássico da literatura do horror. Aqui a gente vai ter a figura do monstro inominável, o monstro horrendo da literatura, que assume várias e várias formas. E aqui ela monta essa figura enigmática, essa figura do morto-vivo, digamos assim, que é um ser humano construído com várias partes de outros seres mortos, e que aparentemente é abominável, que todas as pessoas se assustam com ele, que somente quer o nosso mal. Mas quem lê o livro sabe que não é bem assim, né? Que ele se tornou mal devido às circunstâncias, às coisas que aconteceram com ele. E esse é o grande trunfo desse livro. A narrativa da Shelley é interessante, como eu disse, é um livro clássico, então ela vai ter uma narrativa mais pesada, mais densa, mais datada, digamos assim. Mas é um livro excelente. O terceiro livro que a gente vai ter nesse meio clássico, que é da trilogia das obras clássicas, é O Médico e o Monstro, escrito pelo autor Robert Louis Stevenson. Esse autor é muito conhecido por suas obras de aventura. Tanto é que A Ilha do Tesouro e Raptado são suas duas maiores obras, são de aventura. Mas O Médico e o Monstro foi o que marcou ele na literatura como autor consagrado, que é um livro de terror que mostra as duas faces do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Eu acho que é isso, pessoal. Esse livro aqui, esse aqui eu não li ainda, eu comprei ele esse ano e pretendo ler. Vai ser uma das minhas próximas leituras do começo do ano. E esse livro aqui, a gente vai ter a figura do lobisomem, ou do metamorfo. Ele não é um lobisomem típico, aquele nosso lobisomem que vai pra lua, que se transforma em um monstro, uma fera cheia de pelo, que sai matando as pessoas. Mas é um tipo de pessoa que se transforma devido à raiva, devido ao ódio, devido ao temperamento. É um tipo de lobisomem, digamos assim. Esse negócio eu tirei até essa conclusão, eu tirei até de um livro do Stephen King, O Dança da Morte, onde ele fez essa conclusão, que O Médico e o Monstro é uma das primeiras formas de retratar o lobisomem na literatura. Tanto é que eu acho que antes de O Médico e o Monstro não tem nenhuma figura do lobisomem retratada na literatura da forma como a gente conhece ele hoje em dia. A gente vai ter, eu vou mostrar para vocês mais adiante, um conto que retrata sobre o lobisomem que a gente conhece de hoje em dia, mas é um conto, não um romance. Mas esse aqui também é uma da trilogia dos livros de terror. E uma quarta faceta dos livros de terror clássicos, e que vem até hoje, é esse aqui, A Volta do Parafuso, que aqui a gente vai lidar com os fantasmas. Fantasma é um tema muito abrangente, a gente vai ter livro, conto, história de fantasma, de tudo quanto é forma possível, mas a forma clássica que ela ficou retratada na literatura, acredito que foi com A Volta do Parafuso, do Henry James, que aqui vai definir dois temas
muito interessantes do terror, que é o Fantasma e a Casa Assombrada. A gente vai ter aqui fantasmas, casas assombradas, a gente vai ter aqui conspiração, a gente vai ter segredos revelados, e é um livro excelente. Tem resenha aqui no canal sobre esse livro, pessoal. E é uma quarta faceta do terror clássico que eu acho muito interessante. E o quinto livro de terror clássico que eu indico muito para vocês e que é bastante famoso também é esse daqui, O Retrato de Dorian Gray. Esse aqui eu não tenho muito o que falar, porque esse aqui também foi um dos livros clássicos que eu não li, mas ele também vai lidar com a faceta do sobrenatural. E dessa vez a gente vai lidar com a faceta do sobrenatural que se trata sobre demônios. A gente vai lidar com as consequências dos atos que a gente toma quando a gente lida com o sobrenatural, quando a gente lida com o desconhecido. E é um livro que eu pretendo ler também no ano que vem, e é um livro que é marcado na literatura do terror clássico de forma muito positiva. Agora, esses três que eu vou mostrar aqui pra vocês também são literaturas clássicas, mas não são a literatura clássica antiga, mas entram para a literatura clássica do terror, que é esse aqui, Histórias Sobrenaturais, do Rudyard Kipling. Esse livro aqui, eu comprei por indicação da Claire Scorsese. Ela tem um canal muito legal. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo para vocês acessarem o canal. E tem um vídeo nesse canal que ela fala sobre esse livro de maneira primorosa. E é nesse livro aqui, é um livro de contos, que o Kipling faz um conto sobre o lobisomem. Mas o lobisomem clássico, aquele lobisomem que a gente conhece, de que uiva pra lua, que se transforma naquela fera, naquela besta horrenda, que mata as pessoas, que sofre da maldição do lobisomem, esse tipo de coisa. E o conto se chama O Signo da Besta. Ele foi escrito em 1890, esse conto é muito aclamado pela crítica, e vai retratar o lobisomem na sua plena forma, na forma que a gente mais conhece. Outro livro clássico que eu indico para vocês, que entra na parte da literatura de terror, é esse aqui, A Casa das Bruxas, do A.P. Lovecraft. Qualquer coisa que esse autor escreveu é clássico da literatura. Lovecraft é um dos maiores escritores de terror que teve na literatura. Por isso ele entrou entre os clássicos. E esse livro indica que ele, em especial, porque foi o único que eu li dele, foi o único que eu li desse autor, embora eu tenha mais outros dele aqui na minha estante. Tem um dos contos aqui que é um grande clássico da literatura do terror e um dos maiores sucessos de Lovecraft, que é o Nas Montanhas da Loucura. Nesse conto, ele define muito bem os mitos do Cthulhu, os mitos dos antigos e esse tipo de coisa, que é uma mitologia que ele criou, que o autor criou para poder construir suas histórias. E o conto é aterrador demais da conta. Tem resenha. Então, A Casa das Bruxas, do Lovecraft, outro livro de terror clássico. E por fim, o último livro clássico de terror que eu tenho para indicar para vocês é esse daqui, Contos de Imaginação e Mistério, do Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe também é um grande autor de livros de terror clássico. Ele escreve em especial contos, acredito um único romance publicado, porque a maioria de suas histórias são somente contos. E esse livro em especial reúne muitos contos interessantes dele. E tem um conto aqui, Lovecraft tem contos excelentes, fantásticos, mas tem um especial que eu considero o melhor conto que eu já li desse autor e um dos melhores contos de terror que eu já li na minha vida, que é A Queda da Casa de Usher. Gente, que conto incrível, assustador, tenebroso, tenso, muito, muito bom. Tem resenha aqui no canal sobre esse livro. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na caixa de descrição. Confiram lá no box de informações. E esse aqui é a minha última indicação de livro de terror clássico. É bom vocês conhecerem a literatura clássica de terror, para vocês notarem da onde veio a inspiração para os novos livros de terror que estão saindo hoje em dia e há algumas décadas atrás. Porque a literatura clássica de terror foi o que moldou esse gênero na literatura. Esses livros foram que deram a direção para os livros de terror de hoje em dia serem do jeito que são. E eu acho que a gente deve grande respeito a eles e dar uma conferida também, porque são livros excelentes. Agora eu vou começar a mostrar para vocês a literatura que são consideradas os novos clássicos do terror, ou os clássicos contemporâneos do gênero. Esses livros já foram escritos há um certo tempo atrás, acredito eu que tem livros aqui que foram escritos da década de 50 para frente, mas são considerados tão bons quanto os clássicos anteriores, os clássicos antigos. E já são considerados clássicos contemporâneos. Então, vamos embora conhecer? Eu já vou começar mostrando para vocês um livro que é meio controverso nesse quesito de terror. Porque ele trata sobre o gênero sobrenatural, ele marcou uma geração inteira, mas ele não é propriamente terror. Que é esse daqui, Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice.
Quem conhece essa história, que tem resenha aqui no canal, dê uma buscada lá, vou ver se eu consigo deixar também aqui no box de informações. É um livro que trata sobre vampiros em sua melhor forma. Eu acho que, acredito eu, que foi a melhor representação de vampiros que a literatura já viu. Desculpa Drácula, desculpa Bram Stoker, mas prefiro os vampiros da Anne Rice. E foi daqui que esse negócio do sol ser a fraqueza dos vampiros ganhou grande força. Antes disso, a gente tinha algumas representações disso na literatura, mas a maior força do sol contra os vampiros, eu acho que veio daqui, do Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, que ela iniciou as crônicas vampirescas. E esse livro já é um grande clássico da literatura do terror. Embora o livro não seja de terror, mas ele tem os elementos, todos os elementos de terror ele tem aqui. Vampiros, sangue, morte, cemitérios, aquele clima sombrio, tem tudo aqui. E tem cenas de terror sim no livro. Embora o livro, o melhor dele não seja o terror, e sim o drama que os personagens passam. Mas já é considerado um grande clássico contemporâneo do terror. Outro livro também que já é considerado um clássico contemporâneo do terror é esse daqui, As Duas Vidas de Audrey Rose, que foi escrito pelo Frank De Felitta. Frank De Felitta, para quem não sabe, ele lançou aquele livro, A Entidade, que eu fiz resenha aqui no canal recentemente. Vou deixar aqui também aqui no box. E o livro vai tratar sobre a Audrey Rose, que foi uma menininha, que ela morreu em um acidente de carro terrível, e ela reencarnou em um corpo de uma outra criança. E essa outra criança, quando chega na mesma idade que a Audrey Rose morreu, começa a ter visões de sua vida anterior. E o livro se tornou um grande clássico contemporâneo dessa literatura de terror também, porque ele trata sobre esse negócio de reencarnação, vidas passadas, o sofrimento que a pessoa tem quando se lembra sobre isso, esse tipo de coisa. E já é muito respeitado pela crítica no gênero do terror. Esse livro que eu coloquei mais para ilustrar, que é O País de Outubro, do Ray Bradbury. Ele é um autor muito conhecido lá nos Estados Unidos, dentro da literatura do terror. Esse livro que eu tenho aqui, ele reúne alguns dos contos mais assustadores e mais fantásticos, digamos assim, deste autor no gênero do terror. Mas ele tem muitos e muitos contos mais famosos do que os contidos aqui nesse livro. Mas ele é muito respeitado lá nos Estados Unidos, ele tem muitos fãs e a crítica derrama elogios para ele. Ele já é considerado um autor clássico contemporâneo e seus contos são tidos como os melhores de terror. Olha, pra vocês verem, pessoal, na literatura contemporânea, Ray Bradbury passa Richard Matheson, passa Stephen King, passa Jim Collins, passa todo mundo, porque ele é o autor de terror na literatura contemporânea. Pena que aqui no Brasil ele não foi trazido muito, né? Foram poucas as obras deles que vieram pra cá. Agora vamos falar sobre ele. Eu acho que é um dos mais conhecidos autores de terror da literatura contemporânea, que é ele mesmo, Stephen King. E colocando dois livros dele aqui que são considerados as melhores obras de terror que ele já escreveu: O Iluminado e O Cemitério. Tem gente que vai estranhar aí por não ter colocado a Coisa, mas eu acho que O Cemitério teve mais relevância nesse meio do terror do que a Coisa, embora a Coisa seja preferida dos fãs. O Iluminado já dispensa comentários, tem resenha. E O Cemitério é um livro aterrorizante demais desse autor. Eu acho que foi um dos livros que ele mais demonstrou as facetas de terror dele. Eu acho que foi onde ele mais mostrou o que ele pode fazer dentro do gênero do terror mesmo. E é um grande clássico da literatura contemporânea desse gênero. Agora vamos com Jim Collins, que é tido como o irmão pobre do Stephen King. E eu peguei esse livro aqui dele, Fantasmas, que é, acredito eu, que é a maior obra de terror que esse autor já escreveu. A gente tem vários outros livros que ele escreveu dentro do gênero também, mas esse aqui é o favorito dos fãs dentro do gênero de terror. E também o que a crítica mais elogia dentro desse gênero. E aqui a gente vai ter todos esses elementos também de mistério, uma cidadezinha que sofre de algum mistério, cidadezinha pequena. A gente vai ter esse negócio de aquela tensão, aquele clima pesado, e é um grande clássico do terror contemporâneo também. Outro autor que eu vou colocar aqui para vocês é esse daqui, Robert E. Howard. Esse autor, por pouco, ele não entrou nos clássicos antigos, porque Robert E. Howard, ele é da época do Lovecraft. Embora ele era um dos amantes do Lovecraft até, mas amantes que eu falo, pessoal, é amantes da literatura. Ele formou o círculo, ele foi um dos poucos que entraram para o círculo de adoradores da obra do Lovecraft. Porque na época que o Lovecraft era vivo, ele não chegou, acredito que ele chegou a publicar apenas um livro em vida. Depois que ele morreu, que esse círculo, que tinha Robert E. Howard, foram publicando as obras dele.
e foi publicando os contos, e foi publicando os romances, até que foi montado então o nome do Lovecraft. Ele ganhou toda a fama. E o Robert E. Howard foi um grande expoente da literatura do terror também, porque ele lia muito livro do Lovecraft e se inspirava e escrevia suas histórias de terror. Ele escreveu vários contos, eu tenho esse livro aqui, que são alguns contos dele reunidos neste livro. E são contos de terror, do sobrenatural. Mas esse autor ele é mais conhecido pelo seu personagem muito famoso, Conan o Bárbaro. Você já deve ter ouvido falar dele, né? Mas ele também escrevia sobre esse gênero de terror, então eu coloquei esse livro aqui para ilustrar o autor. Claro, não poderia faltar um dos romances de terror de casas assombradas mais famosos, A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Esse livro aqui é tido como um dos livros favoritos de terror de casa assombrada do Stephen King, vocês sabiam? O Stephen King baba por esse livro aqui, ele fala muito bem, adora esse livro, adora o clima que a Shirley Jackson constrói para toda a trama, e o livro é muito respeitado pela crítica, também sendo tido como clássico contemporâneo. E aqui ela vai definir bem os clichês das casas assombradas, de casas que fazem barulhos, sombras que passam pelos cantos, a lenda que percorre toda a casa, a vizinhança que tem medo da residência, esse tipo de coisa. E o livro também é claro. Esse aqui não poderia faltar. Vocês vão achar ele meio controverso por estar aqui, porque ele também não tem só terror como um dos seus gêneros, mas eu acredito que ele deve ser mostrado nesse vídeo, que é Os Invasores de Corpos, do Jack Finney. Esse livro ele tem terror, mas eu acho que o foco maior dele é a ficção científica. Só que o modo como o autor retratou a chegada dos ETs aqui, o modo como os extraterrestres estão tomando a Terra, eu acho que ficou mais aterrorizante do que ficção científica. É tido também como uma literatura fantástica de terror pelos críticos, e já é um grande clássico, e a história é fantástica demais da conta. Agora vamos entrar no time das crianças demoníacas, e já vamos de cara com o melhor desse time, O Exorcista, de William Peter Blatty, que com certeza é um clássico contemporâneo, todo mundo ouviu falar desse livro aqui, a crítica derrama elogios para ele, e ele é considerado clássico contemporâneo do gênero de terror. 666, A Profecia, do David Shelter, que se trata sobre o Damien. Eu acho que todo mundo conhece o Damien, né? Aquela criancinha, aquele menininho que é considerado o anticristo, que nasceu no dia 6 do mês 6 de 1986 e que é anunciado como o filho do diabo e que veio para a Terra para poder destruir tudo, e que também é considerado clássico da literatura e do cinema dentro do gênero de terror. E o último desse timinho de crianças demoníacas, eu coloquei O Bebê de Rosemary, do Ira Levin, que é aterrorizante demais esse livro. Também trata-se sobre o filho do anticristo, trata-se sobre o filho da besta vindo para a Terra para poder dominar tudo, e de forma aterrorizante. Então, outro grande clássico da literatura de terror contemporânea. Vamos para o time das casas assombradas atuais. E eu já vou de Horror in Amityville, do Jay Anson, que eu fiz resenha aqui no canal, confiram lá, pessoal. E Hell House, A Casa Infernal, do Richard Matheson, que é considerado o segundo melhor livro de casas assombradas de todos os tempos. Para mim, é o primeiro melhor. Desculpe Shirley Jackson, mas eu acho que Hell House é bem melhor. E é muito bom também, e é considerado ambos clássicos da literatura atual. E de Richard Matheson também vamos com Eu Sou a Lenda, que esse aqui é um livro de contos, e o Eu Sou a Lenda é uma novela. E a novela que dá título ao livro, Eu Sou a Lenda, é uma novela que se trata sobre vampiros. E os vampiros aqui são descritos de forma sensacional. É um jeito diferente de retratar o vampirismo que fez com que essa obra fosse tida como os grandes clássicos contemporâneos da literatura. E eu acho que isso o destaca muito, porque o Matheson foi muito criativo. O Richard Matheson também é tido como um autor muito bom nesse gênero atual. A gente vai ter também o Peter Straub com a sua obra, que eu acredito que é a mais famosa, que é Os Mortos-Vivos. Aqui a gente vai se tratar sobre fantasmas, assombrações, esse tipo de coisa. E também é um livro muito elogiado. E para finalizar, um livro que ele também é um pouco controverso, porque ele não é especificamente terror, ele é mais suspense policial, mas ele é tido pela crítica como um livro aterrorizante, que é esse aqui, Psychose, do Robert Bloch. Eu acho que dispensa apresentações também, né, por causa do filme do Hitchcock, né, porque foi o que tornou o livro famoso. Mas é um livro aterrorizante, todo mundo conhece essa história, e é um grande clássico da literatura do terror atual.
Então, vamos começar a terceira parte desse vídeo, onde eu vou falar para vocês alguns livros que eu tenho aqui de terror voltados para a literatura infantil e infanto-juvenil. Então, vamos embora? Eu começo mostrando para vocês esse daqui, As Bruxas, Roald Dahl. Esse livro aqui tem adaptação cinematográfica, a adaptação para o cinema ficou muito legal. Tem a Angélica Houston no papel da bruxa-chefe. E é um livro muito bom. É terror, mas é aquele terror infantil, digamos assim, porque as bruxas desse livro aqui são aterradoras, são creeps mesmo. E eu indico demais esse livro aqui para quem quer começar a ler um livro um pouquinho mais pesado. Mas esse aqui você pode dar para qualquer criança, que qualquer criança consegue ler esse aqui e se divertir bastante. É levinho, infantil, né, gente? Mas tem essa pegada de terror, então é muito legal. Ainda nesse clima infantil eu indico essa coleção aqui, que é a coleção da família Morcegal e o Draculinha. Aí eu vou ter o primeiro volume, A Vida Acidentada de um Vampirinho. O segundo, que é o Draculinha, um Astro em Holy Blood. O terceiro, que é o Draculinha no Pantanal. O quarto, que é Férias na Draculândia. E o quinto e último, que é Na Próxima Eleição, Vote no Draculão. Essa aqui é uma coleção infantil, tanto é que ela é cheia de ilustrações, a letra grandona, esse tipo de coisa. Mas é uma história totalmente sobrenatural, porque é uma família inteirinha composta por vampiros. E o tio Aristides, que é uma caveira que se recusa a morrer e ser enterrada. E é muito legal isso aqui, gente. E é uma boa indicação também no gênero de terror para criança. Agora vamos para o público juvenil. E no público juvenil eu indico esses dois livros da coleção Vagalume: Na Mira do Vampiro, do Lopes de Santos, e Terror na Festa, da Janaína Amaro. Esses dois livros aqui são da coleção Vagalume e são excelentes. Tratam também sobre o tema do terror. Aqui a gente vai lidar com vampiros, aqui a gente vai lidar com um monstro, que é o Quimera. E os dois são excelentes. Adorei ler esse daqui quando eu tinha por volta dos meus 10, 11 anos de idade. E é muito legal também. Agora, indo para o público juvenil, eu vou ter aqui Loura Zumbis, do Brian James, que é muito bom esse livro. Adorei demais a leitura desse livro. Como o próprio título fala, a gente vai tratar aqui sobre zumbis. E adorei, é muito bom. E por fim, eu acho que esse aqui é a minha maior indicação no gênero de terror para o público infanto-juvenil, que é a coleção Goosebumps, do R.L. Stine. Esse autor fez essa coleção já conta com mais de 60 títulos. Acredito que aqui no Brasil já foram publicados 30. E aqui no Brasil ele saiu por duas editoras diferentes. Uma delas foi a Abril, que lançava esses livros em banca de jornal, e a segunda e mais recente foi a Fundamento, que lançou eles em livrarias mesmo, nesse formato maior aqui, mais caprichado. Aí eu tenho 8 volumes dessa coleção aqui em casa. Eu tenho primeiro A Casa do Terror, tenho O Porão Macabro. As capas desses livros são fantásticas, adoro as capas desses livros. O Porão Macabro, tenho O Lobisomem do Pântano, Sorria e Morra. Esse aqui tem uma continuação, Sorria e Morra Outra Vez. Tenho A Praia Fantasma, tenho também Um Dia no Parque do Terror. Esse livro aqui é fantástico, muito bom. E tem uma série só para esse livro aqui, que é a série Goosebumps Horrorland, que é todos os livros dessa série se passam no Parque do Terror, nesse Horrorland aqui. Tem o Mistério do Boneco, a versão do Stein para o Chuck. E tem o Acampamento Fantasma, que é muito bom também. E essas são as minhas indicações de livros de terror para o público infantil e infanto-juvenil. Eu sei, o vídeo ficou enorme, ficou muito grande, falei pra caramba, falei demais da conta, mas eu espero que eu tenha conseguido falar sobre tudo que eu queria falar sobre a literatura de terror, os livros de terror que eu tenho e os livros de terror que eu indico. Se você conseguir chegar até o final desse vídeo, aguentou minha falação esse vídeo inteirinho, clique aqui embaixo em gostei. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, vai, tá esperando o quê? Me inscreve aqui embaixo também. Lá na box de informações vai ter o link lá do Facebook, a página do canal lá no Facebook. Então vai lá e curte lá para você poder receber as próximas atualizações, saber em primeira mão qual é o próximo vídeo que vai sair no canal e mais um monte de coisa legal. Divulga o vídeo nos seus meios sociais, no Facebook, compartilha no Facebook, no Twitter, no Scoob, vai compartilhando aí. E já aproveita, favorita o vídeo também, que favoritar o vídeo ajuda e muito na divulgação do vídeo. Vocês não sabem o quanto ajuda, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau!